crianças, tudo bem? Então vamos lá para nossas atividades de hoje. Lá no livro de português, nós vamos trabalhar nas páginas 64, 65, 68, 69, 70 e 71. Não se esqueçam de colocar a data. Hoje é dia 26/11. Então vamos lá. Aqui na página 64, nós vamos ver palavras em AM e em ão. Olha só. Compare os verbos destacados e responda as questões propostas. Os relatórios mostraram, então aqui nós temos, um verbo terminado em AM. A influência da propaganda de TV no consumismo infantil. E agora nós vamos ver de outra forma. Os relatórios mostrarão, então aqui o verbo terminado em ão, a influência da propaganda da TV no consumismo infantil. Então, sobre esses verbos que nós acabamos de ver, mostraram, e mostrarão. Temos os verbos destacados estão. E em qual pessoa estão conjugados? Então, olha só, Esse verbo aqui, mostraram, ele está em que tempo? Ele está indicando uma ação que já aconteceu, certo? Então, ele está no tempo passado. Então, nós podemos dizer que o verbo mostraram, terminado em AM, está no tempo pretérito. O verbo mostrarão está indicando algo que ainda irá acontecer, certo? Então, está no tempo futuro. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Em qual pessoa estão conjugados? Então, vamos lembrar. Se estivesse na primeira pessoa, quem iria mostrar seria eu, Então, não está na primeira pessoa. Se fosse na segunda pessoa, eu estaria, falando com alguém. Mas aqui está numa terceira pessoa, que são eles, que mostrarão. Então, está na terceira pessoa, no plural. Combinado? Embaixo, no outro pontinho. Complete a frase de acordo com o que você percebeu na terminação desses verbos. No pretérito, ou seja, no passado, os verbos terminam em... Então, olha só, terminam em AM. Vocês vão preencher aí, AM. No futuro, eles terminam em ão. Agora, leia a regra sobre o emprego das terminações AM e ão nas formas verbais. No pretérito, os verbos da terceira pessoa do plural terminam em AM. No futuro, os verbos da terceira pessoa do plural terminam em ão. Vamos grifar no livro de vocês? Página 65 tem o jogo rápido. Complete as frases a seguir com a terminação em AM ou ão. Vocês vão realizar o jogo rápido e mandar a foto para correção, certo? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me perguntar com relação à atividade. Me acompanhe na página 68 e nós vamos realizar algumas atividades. Use o que aprendeu. Leia a tabela a seguir. Então, aqui tem uma tabela semelhante, àquele gráfico que nós vimos, que fala sobre as informações também do consumismo. Olha só. Fatores que influenciam o consumo de produtos infantis em geral. Então, a propaganda na TV, personagem famoso, embalagens, marca conhecida, produtos e serviços usados, indicados por amigos. Aqui tem a idade dos filhos, olha só, algo diferente, Até 6 anos e o tanto que influencia. Até de 7 a 10, o tanto que influencia, a porcentagem. E de 11 a 13, a porcentagem que influencia. O gráfico, a tabela também é um gênero eficiente quando se deseja apresentar informações de maneira visual por meio de representações ilustrativas. Vamos grifar logo abaixo da tabela. De acordo com a tabela e suas informações, nós vamos responder. Na número 1, na tabela acima, o que há de diferente dos gráficos que você analisou? Então, aqui, de diferente dos gráficos, nós podemos perceber que apareceu o quê? A idade dos filhos, junto com a porcentagem. Na número 2,
A respeito dos dados apresentados na tabela, responda o que se pede. Na letra A, qual é o fator que apresenta a maior influência no consumo? Então, o que influencia mais na hora de consumir aqui? É a propaganda na TV. E depois, qual é o fator que apresenta a menor influência no consumo? Número 3. Assinale a alternativa incorreta sobre a análise da tabela. Então, nós vamos colocar aqui o que não corresponde com a tabela, o que é falso, certo? O que for falso, nós vamos marcar um xizinho. Então, vamos ver. Quando o fator é propaganda na TV, os filhos mais velhos são mais influenciados? Então, vamos confirmar essa informação, ó. A propaganda na TV, os filhos mais velhos são mais influenciados? Sim, olha só, 90%. A outra alternativa. Quando o fator são as embalagens, os filhos mais velhos são mais influenciados? Não, meus amores, nós acabamos de ver que os filhos mais velhos são mais influenciados, né, com a propaganda da TV. Então, essa aqui é uma alternativa incorreta, errada. Então, vocês podem marcar um X na segunda alternativa, na segunda frase. A na 69, na número 4. Leia o título da tabela. Fatores que influenciam o consumo. Em que tempo o verbo destacado está? Por quê? Ele está no tempo, meus amores, do presente, porque está indicando algo atual que está acontecendo agora. Número 5. Conjugue o verbo em estudo, no pretérito e no futuro, empregando as terminações am e ão. Então, como que vai ficar o verbo influenciam no pretérito, no passado? Então, se eles já influenciaram, certo? Então, é assim que fica no passado. E depois, como que fica no futuro? Eles ainda influenciarão. Para fazer mais, leia este outro trecho do relatório do Instituto Alana. Consumismo infantil, um problema de todos. O Ibope Mídia, que anualmente divulga os dados de investimentos publicitário no Brasil, constatou que foram movimentados cerca de 112 bilhões em 2013 com publicidade. A televisão permanece a principal mídia utilizada pela publicidade, representando 70% do investimento. Ao cruzar essa informação com o fato de a criança brasileira passar em média 5 horas e 35 minutos por dia assistindo a programação televisiva, Painel Nacional de Televisões, Ibope 2015, é possível imaginar o impacto da publicidade na infância. Lá no número 6, aponte em que tempo estão os verbos destacados no parágrafo. Justifique sua resposta. Então, vamos ver quais são os verbos destacados no parágrafo. A Pro vai colocar aqui no quadro. Então, meus amores, esses aqui são os verbos que aparecem, né, aí no parágrafo. Os verbos divulga e permanecem, eles estão expressando, né, algo atual que está acontecendo agora. Então, em que tempo que eles estão? Eles estão no presente. Verbos constatou e foram estão mostrando algo que já aconteceu. Então, eles estão no tempo verbal pretérito. Complete as frases com a forma verbal adequada dos verbos entre parênteses. Então, no final de cada frase tem um verbo, tá? Ele está lá de acordo com o nome, então ele está no infinitivo. Por exemplo, lá no finalzinho da frase A, tem o verbo brincar. Então, vocês vão colocar ele lá de acordo com o que for necessário. Então, por exemplo, tempos atrás, as crianças, né, nós vamos empregar o verbo nesse espaço, livres nas ruas e nas praças. Se era tempos atrás, então nós temos que empregar esse verbo num tempo pretérito. Então, as crianças faziam o quê? Elas brincavam. Então, a letra A já fica de exemplo. 70, meus amores. Complete o quadro com as conjugações indicadas do verbo passar. Então, vocês vão completar aqui essa atividade. Ela é bem parecida com o que nós fizemos lá na página 63. Vocês podem estar consultando a tabelinha da página 62, combinado? Se tiver qualquer dúvida, podem estar perguntando para a Fro. Me mandem foto dessa atividade, sem falta, para que eu faça a correção, certo? 9. Leia este trecho do parágrafo do relatório.
A televisão permanece a principal mídia utilizada pela publicidade, apresentando 70% do investimento. Agora, observe o gráfico ao lado e responda as questões propostas. Então, olha aqui, né, o gráfico que representa essa informação. Os 70% de investimento, que se refere à mídia televisão, e depois os 30% que são outros investimentos. Dê um título ao gráfico, considerando as informações apresentadas no gráfico. Então, vocês vão criar um título para ele, considerando as informações que tem ao lado e também, né, o esboço, né, a imagem dele aqui. Letra B. Aponte no gráfico o dado numérico apresentado no parágrafo e sua respectiva legenda. Então, tem uma informação aqui, que dado que é esse? Essa porcentagem é 70% do investimento, né? E é por qual mídia? Por meio da televisão. E depois, na letra C, que outro dado numérico completaria o gráfico? Qual legenda poderia ser atribuída a esse dado? Então, lembra que eu comentei com vocês aqui, ó, que seria os outros 30%, né? Que seria outros investimentos, que nós não sabemos qual. Considerando o formato do gráfico que você completou, faça o que se pede a seguir. Na letra A, da número 10. Assinale a alternativa com o tipo correspondente a ele. Ele é um gráfico de barra, meus amores? Não. Ele é um gráfico de colunas? Também não. Ele é um gráfico de pizza? Sim, pode marcar no X. E na letra B, esse gráfico mostra as variações em um período de tempo? Aparece o período de tempo aqui? Não. Ele compara quantidades? Também não. Informa o que acontece com uma parte do todo? Sim. Na 71, nós vamos realizar mais um desafio. O gráfico de linhas mostra variações de um período de tempo. Complete o gráfico a seguir com os dados coletados na enquete para compará-los com os dados de 2003, levantados pelo Instituto Alana. Então, meus amores, nós vamos construir agora, né, um gráfico de linhas e nós vamos utilizar as informações de porcentagem que estão aqui na página 61, certo? Nós vamos olhando aqui a porcentagem de cada um e vamos construir. Peguem o lápis de vocês e olha lá. Aqui nós temos a primeira coisa, né? O primeiro item que influencia é a propaganda na TV. E quanto que ele influencia? 73%. Então, nós vamos levantar um pontinho, aquele aqui, um pouquinho mais acima do 70%. Marcar aqui, tá? Nós vamos ver os personagens famosos, né? Quanto que ele influencia? 50%. Então, pega o lápis e vamos também fazer uma marquinha aqui no personagem famoso, certo? E na sequência, nós já vamos ver a porcentagem das embalagens, que é 48%. Vamos marcar, então, um pontinho, ó. Vai ser quase chegando no 50%. Um pouquinho mais abaixo. E depois, a marca conhecida. Vamos ver quanto que ela influencia? As marcas conhecidas influenciam 44%. Também, só um pouquinho mais abaixo. E por fim, os produtos, né, usados ou indicados por amigos. Eles influenciam 38%. Então, vai ficar um pouquinho abaixo aqui do 40%. E agora que nós fizemos todas as marcações, nós vamos passar a linha. Por quê? Porque esse é um gráfico representado em linhas, certo? Então, vamos lá? E prontinho, está pronto o nosso gráfico. Na página 71, vocês podem realizar a linha de chegada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem, né, tirar uma prova, mandar mensagem.